Eu quero trazer um outro detalhe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, voltou hoje para manter as prisões de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, e também do empresário Maurício Camisotti. A Janaína Camelo é quem vai trazer as informações para a gente agora e os detalhes desse julgamento. Conta aí, Jana, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todo mundo. Pois é, o julgamento que acontece para referendar a decisão do ministro André Mendonça do último dia 12, que prendeu preventivamente o careca do INSS, como ficou conhecido ali, Antônio Carlos Camilo Antunes, né? Ele também o empresário Maurício Camisotti, os dois envolvidos aí no esquema ali que foi descoberto de desvio de dinheiro ali de aposentados do INSS. Então, o julgamento está acontecendo na segunda turma aqui do STF, que é a turma da qual faz parte o ministro André Mendonça, um julgamento no plenário virtual. Então, é um julgamento que começou hoje e vai até o dia 3 de outubro, próximo dia 3. É o período ali que os ministros têm para apresentar os votos dele. Então, começou já com o voto do ministro André Mendonça ali, afirmando, né, que essa prisão preventiva deve ser mantida. E aí ele disse, quando o ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva do careca do INSS, do Maurício Camisotti, ele disse ali que eles são um risco para as investigações, porque as investigações ainda estão em curso, inclusive no Congresso Nacional ali com relação à CPMI, né? Na questão ali, na ocasião, o ministro inclusive disse que há uma complexa estrutura criminosa com dezenas de operadores em diferentes níveis do que a investigação mostrou até agora. Na segunda turma, só relembrando, além do ministro André Mendonça, participam também os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques. Só que, Evandro, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar, acabou de se declarar impedido de votar nesse julgamento. Então, não haverá o voto do ministro Gilmar Mendes. Então, faltam aí só mais 3 votos para que esse julgamento seja concluído. Então, vai até o próximo dia 3. Lembrando que careca do INSS, ele prestou depoimento à CPMI, né? E negou ali todas as acusações, porque, segundo as investigações, ele seria o elo ali entre o INSS e as entidades associativas nesse esquema de corrupção. Ele negou todas as acusações, disse que, na verdade, quem são os responsáveis são, na verdade, as entidades associativas, e ele não tem nada a ver ali com o esquema, segundo o que ele disse para a CPMI. Mas, então, esse julgamento já começou com o voto do ministro André Mendonça pela manutenção da prisão dele. Ô, Jana, rapidamente, né? Se você não tivesse informação, sem problema, aí você busca pra gente ou a gente vai checando por aqui. Mas eu quero entender de você, se a gente sabemos o motivo do ministro Gilmar Mendes se declarar impedido do voto? Pois é, um ministro, ele se declara impedido ali quando há algum tipo de relação que acaba interferindo ali no posicionamento dele como juiz do caso, né? Então, que ele não poderia ser ali, não poderia ser imparcial. No caso dele, a esposa do ministro Gilmar Mendes, ela é sócia de um escritório de advocacia que atua ali também na CPMI, ali no Congresso Nacional, com relação a esse esquema aí de corrupção. Muito obrigado pelas informações, Jana. Nossa ministra sabe tudo sempre. Obrigado, viu? Um ótimo trabalho para você. Me deixe pedir desculpas aqui, porque eu comecei uma frase falando a gente e depois sabemos, mas não eram unidas no mesmo período. A gente sabemos, tá? A gente sabe ou nós sabemos. De qualquer forma, o pessoal falou, a gente sabemos, cacete. Não, gente, a gente sabe ou nós sabemos. Bom, Alan Gani, nós sabemos então agora que o ministro André Mendonça declara, ou na visão dele, determina a manutenção da prisão, enquanto o Gilmar Mendes não pode, porque há alguém da família que está envolvido aí no escritório relacionado a essa CPMI. Como é que você avalia a necessidade de manutenção da prisão enquanto as investigações avançam e enquanto não se tem um resultado específico sobre a atuação do careca do INSS nesse esquema que desviou dinheiro de um monte de gente, de aposentados, de pensionistas e que ultrapassou governos e gerações? A gente sabe muito pouco sobre o tal careca do INSS. É uma dessas figuras, né, que surgem de tempos em tempos aqui no cenário brasileiro e, de repente, com todo o poder, com todo o dinheiro, e você vai puxar o passado e sabe muito pouco. Agora, provavelmente o ministro André Mendonça, que tem uma condução bastante técnica, optou pela manutenção da prisão preventiva, e eu vejo elementos para isso, por conta de colocar em risco a
investigação. Provavelmente o tal careca do INSS tem uma série de conexões e isso poderia prejudicar as investigações. Agora, esse caso está sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal porque supostamente há indícios de envolvimento de políticos, né? Com foro privilegiado, evidentemente. Deputados, provavelmente, eventualmente até ministro de Estado. Agora, a gente não sabe quais são os ministros, porque também o STF não solta essa tal lista, né? E eu acredito que a gente deveria aqui saber quem são esses ministros, né, de interesse público, mas de qualquer maneira é esse o motivo pelo qual o caso está no STF. Fala, Bruno Musa. Pois é, me chamou a atenção muito que a preocupação do próprio careca do INSS é o apelido, né? E ele fala que, não, ele é um empreendedor nato e ele não quer ser chamado do careca do INSS, porque isso pega no nome dele, né? Veja, realmente é a inversão de valores que a gente vê no Brasil. A grande preocupação é o próprio apelido e não dar sequência em descobrir absolutamente tudo que está envolvido nessa obscenidade que a gente está vendo. Com relação ao Gilmar Mendes, me chamou a atenção. Eu, de fato, não sei os detalhes jurídicos da coisa, se ele deveria ser declarado impedido mesmo, mas me parece que muitas das causas que nós mencionamos aqui ao longo da história de ter participações, digamos assim, políticas da própria corte, é que em muitos dos casos em que muitos ministros deveriam ser impedidos por condições naturais, eles não se declaram impedidos, ou muitas vezes não fazem o rito legal, simplesmente como muitas vezes eles sendo parte do processo, vítima, eventual vítima, eles também participam ali como juiz. Então, me parece que para algumas coisas funcionam, para outras coisas não funcionam. Seria até importante ouvir a parte jurídica com o PP a respeito disso, mas me chama a atenção cada vez mais político uma atuação, né? Quer comentar, PP, sobre essa questão apresentada aí pelo Musa? Diga. Não, é um ponto interessante. É bom lembrar que recentemente o STF decidiu, né, no plenário, que os escritórios que trabalham seus parentes podem sim trabalhar no STF, né? Ou seja, essa decisão do Gilmar Mendes e se declarar suspeito ou impedido para não julgar o caso da prisão preventiva do careca do INSS vai completamente de encontro com a decisão que a Suprema Corte decidiu há pouco tempo atrás, né? E o que a gente espera da Suprema Corte é que tenha, sim, né, um olhar e uma postura mais republicana, assim. Não dá para a gente aceitar que um juiz seja vítima e seja julgador também. Não dá para a gente aceitar que escritórios de parentes de ministro do STF façam lobby dentro do STF. O que a gente quer do STF é que tenha uma postura transparente, né? A regra da República é sempre a transparência. Isso que é importante. Por isso que o Gani colocou no começo da fala dele é importante, sim, né? A regra é transparência. Então nós temos que saber quem são os políticos investigados no caso do INSS, quem são os ministros de estados que estão sendo investigados no caso do INSS, entendeu? Isso é importante porque a regra da República é a transparência. Que eles venham a público se defender também perante a opinião pública. Isso é importante também. Não dá para a gente ficar amarrado como imprensa e como sociedade sem saber de fato o que está acontecendo no âmbito desse projeto, desse processo que está ocorrendo de forma sigilosa em muitos aspectos. E eu quero falar um pouquinho também da atuação da CPMI em relação ao careca do INSS, porque havia uma expectativa muito grande de ouvir. Os líderes da CPMI colocaram esse depoimento como um dos principais para desvendar a maneira como essa operação acontecia ali para que os desvios fossem garantidos dentro do INSS. E vocês entendem que esse depoimento trouxe o que se esperava, trouxe o resultado, ou mais uma vez tivemos, digamos, o silêncio que não leva a CPMI para lugar nenhum, Alan Gani? Não, mais uma vez, o silêncio, embora seja direito dele, direito constitucional, habeas corpus, enfim, instrumento legítimo, importante, mas infelizmente a gente fica sem respostas, né? E agora a CPI tem que encontrar outros meios para que ele possa falar o que ele sabe de uma corrupção
com indícios de corrupção sistêmica envolvendo vários partidos, de vários espectros ideológicos e que tem tudo para ser um novo Petrolão e um novo Mensalão. Agora, a despeito, né, desse trabalho da CPI, que não tem sido aí muito bem conduzido, pelo menos até agora, a gente tem o avanço das investigações por parte da polícia. Então, lembrando que mesmo que a CPI não cumpra com o seu papel, Evandro, a gente tem sim a investigação tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. A gente precisa de uma resposta para esse escândalo de corrupção bilionária. Fala, Musa. Exatamente, é direito dele, mas claro que isso vai cada vez mostrando que a gente precisamos nos aprofundar cada vez mais nisso. Eu repito e repito incansavelmente isso. Nenhum tipo de mudança profunda virá de dentro para fora. Somos nós pressionando e tentando passar a importância disso para a sociedade. Quando nós vivemos numa sociedade brasileira onde a corrupção se torna normal e o ser humano tem uma altíssima capacidade de adaptação, a corrupção passa até muitas vezes a ser vista como uma chacota, uma situação tragicômica que nós não temos condição de lutar. Eu lembro muito bem que eu mencionei já aqui algumas vezes que quando Juan Guaidó deixou de ser presidente interino da Venezuela, só 6% dos venezuelanos sabiam. Ou seja, isso significa que é uma situação onde você se sente resignado, você abre mão porque você não vê mais mudança e precisa seguir a sua vida naturalmente. E o Brasil está muito próximo disso na questão da confiança às instituições e principalmente aos políticos. Uma crise atrás de outra, dia após dia, vai fazendo com que a gente fique cada vez mais anestesiado contra tudo isso. E se nós não pressionarmos, a gente simplesmente passa a ficar normalizado com isso. E lembre-se uma coisa, quanto mais nós normalizamos, rimos de tudo isso que está acontecendo, mais o caminho se torna fértil e limpo para que os corruptos continuem prevalecendo no cenário brasileiro. E aí, muito bem, como o Alan disse, pode se tornar novos Petrolão, Mensalão e tantos outros que, vale lembrar, foram recuperados fração. São bilionários, mas fração de tudo que foi roubado.